Olá, sou Mariângela Fragão. Agradeço e dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Vozes Conte Sua História. Este é um evento organizado pelo Comitê Vozes, um dos 20 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por um grupo de 40 mulheres, liderado por Luísa Helena Trajano, com o principal objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Atualmente, o grupo conta com mais de 115 mil mulheres organizadas em mais de 155 núcleos no Brasil e no exterior. O Vozes abre espaço para promover o protagonismo feminino e para que as mulheres soltem a sua voz. E, ao contar as suas histórias, sejam fontes de transformação para a vida de outras mulheres. Hoje o tema do Vozes Conte Sua História, gratidão e propósito impulsionam a vida, nos motiva a agradecer por tudo que temos, pequenas e grandes coisas, àqueles do nosso entorno, nossas conquistas e nossos planos, assim como a reconhecer a importância de termos um propósito que nos guia e que dá sentido à vida. Para esta reflexão, recebemos Rebeca Lins. Realizou o doutoramento na Universidade Federal de Pernambuco, desenvolvendo a tese A Representação Discursiva da Criança Vítima de Estupro em Textos Jurídicos. Atualmente é docente da Universidade de Pernambuco, líder do grupo de pesquisa Laboratório Interseccional de Gênero, Discurso e Direitos Humanos, é membro do Comitê de Ética do Governo do Estado de Pernambuco, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e Associação Brasileira de Linguística e é voluntária do Grupo Mulheres do Brasil no Núcleo de Recife. Já fiz uma brincadeira aqui com a Rebeca, que eu vou pedir para ela depois me contar onde é que ela arruma tempo com tanta atuação como ela tá nos trazendo aqui. Rebeca, muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco contando a sua história. E nós sabemos, Rebeca, que você teve um acidente bastante grave, né? No melhor momento da sua vida, como você mesma nos disse. Nos diga que momento era esse e o que aconteceu. Boa noite, Mariângela. Boa noite a todo mundo que está aqui nos vendo. É um imenso prazer fazer parte desse projeto. Eu fico realmente muito feliz, não apenas em ter esse momento aqui contigo, mas também fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, que é uma das grandes felicidades da minha vida. E realmente é um grupo maravilhoso, com pessoas maravilhosas, projetos ímpares enfim. E como eu te disse, né, a gente se conheceu por conta da Comissão Mundial e organizando ali aquele momento, eu disse que tinha sofrido esse acidente. E eu sempre comento que esse acidente de fato foi no momento mais importante da minha vida. Esse acidente eu estava voltando do trabalho, eu tinha acabado de passar na Universidade de Pernambuco, eu tinha 30 e poucos anos, 32 anos, foi em 2016. E eu tinha, assim, passado na universidade, cumprido o estágio probatório, tinha feito a seleção do doutorado, que na época a gente ainda podia fazer concursos apenas com mestrado. E sabe aquele momento da vida que você é feliz e sabe? Tava assim, uma maré em que tudo estava dando muito certo, tudo estava realmente acontecendo a favor. Sim. Então era uma fase da vida que eu não precisava assim, não é que eu não precisasse fazer esforço, mas é que tudo aquilo que graças a Deus eu fazia dava certo e acontecia. Então eu me sentia muito realizada na época, quando aconteceu o acidente, né? Sim, entendi, Rebeca. E dá para perceber realmente que eram coisas grandiosas, né? E coisas que te impulsionavam. É, mas assim, esse acidente a gente sabe que aconteceu numa circunstâncias fora do. Não se pode dizer que acidentes são habituais, né? Mas não foi um mero acidente, né, Rebeca? Você passou por um momento de Exatamente. bastante estresse antes do acidente em si acontecer.
né? Então, eu acho que seria importante você, de uma forma breve, assim, relatar que é para as pessoas todas que estão nos ouvindo entenderem, né, em que condições Claro. aconteceu. Na verdade, a gente, eu me condicionei a chamar de acidente, mas não foi um acidente automobilístico apenas, né? Foi uma tentativa de assalto. Eu passei na universidade, como eu tinha dito, numa cidade aqui muito próxima de Recife. Eu moro em Recife atualmente, e é comum que os professores façam esse trajeto. Ela fica a 70 quilômetros de Recife, então os professores vão e voltam. No momento eu estava voltando do trabalho, era aproximadamente umas 7h30 da noite. Eu estava com três colegas de trabalho dentro do carro, eu era motorista. E em um determinado momento, é interessante que eu lembro sempre de tudo, né? Uhum. Em um determinado momento, a gente vinha conversando no carro, uma brincadeira, porque tinha acabado o expediente, voltando para casa, e passou um motoqueiro do lado esquerdo do carro, e a gente velocidade, porque era estrada, né? E aí ele freou um pouco, olhou para trás, e eu acho que ele viu assim que tinham mulheres na frente, né? Eu dirigindo, uma colega que trabalha no passageiro, só tinha um homem no carro, que ele estava atrás, provavelmente não viu. E foi coisa assim, tipo, 5 minutos depois, já era 7h30 da noite, escuro. Meu carro era um carro mil, um carro pequeno, né? Uhum. E de repente veio um outro carro muito maior, preto, assim, escuro, não sei se preto, mas muito escuro, e um carro enorme, tipo uma 4x4, veio do lado esquerdo também, e veio como se fosse assim, todo apagado, me empurrando. Aí nesse momento alguém disse assim, Rebeca, acelera. E aí eu brinquei, disse, agora, vamos acelerar agora, porque eu não sabia se era um bêbado, se era um assalto, ninguém sabia de nada. Quando eu acelerei, esse outro carro acelerou mais ainda. E como ele tinha um motor muito maior, muito mais potente, ele me ultrapassou. E assim, sem nem porquê, a pessoa que estava lá colocou o corpo, a pessoa que estava lá colocou o corpo inteiro para fora, era o assaltante. Eu lembro disso, ele abriu a janela, colocou a mão assim no carro e colocou o corpo para fora, virou e atirou. Quando ele atirou, a minha primeira reação foi imediata, foi de realmente eu puxei o freio de mão do carro, eu lembro disso, eu peguei assim, por exemplo, a cabeça da colega, empurrei e no mesmo movimento eu puxei o freio de mão e rodei o carro, porque eu tentava fugir dali, eu não sabia basicamente o que estava acontecendo. E quando eu virei o carro, que ele ficou atravessado na pista, um outro automóvel, que aparentemente não estava envolvido no acidente, era um Honda Fit, me acertou em cheio. A batida foi toda em mim, basicamente. Eu entrei por completo no carro. Quando um carro bate e o airbag é acionado, o velocímetro trava. O outro carro estava a 145 por hora Meu pai. e atingiu a minha porta, basicamente. Tanto é que as pessoas que estavam atrás conseguiram sair praticamente ilesas. Somente um dos colegas que estava atrás pegou alguma coisa no olho, a visão periférica do lado direito. Ah, Mas a batida foi toda em mim. entendo. Aí entrei, o corpo inteiro entrou dentro do carro. Tanto que até hoje eu sinto, digamos assim, o câmbio da marcha É, aqui nas minhas costelas. E a única coisa, a partir daí, a única coisa que eu lembro é do corpo sendo arremessado para a direita e um cinto de segurança me puxando aqui. uhum, Então não é uma imagem visual, é uma imagem muito sensorial, sim. né? Puxando aqui, me segurando. E aí eu fiquei presa nas ferragens. A primeira coisa que aconteceu foi quando o carro parou, né, de fazer todo aquele movimento, aquela loucura dentro. Tava muito escuro e os bandidos pararam à frente. Aí eu lembro das pessoas no carro dizendo assim: vamos correr aí. E eu presa nas ferragens. Eu fui a única que ficou presa nas ferragens. Mas aí pessoas que estavam na BR, enfim,
foram socorrer sim. e eles, graças a Deus, foram embora, esses bandidos. Não sabemos quem era, ficou por isso mesmo, mesmo depois de todo o inquérito policial. E aí chamaram primeiro o SAMU, só que quando o SAMU chegou, não podia tirar das ferragens, né? Quem tira os bombeiros. Uhum. Então, assim, o acidente foi aproximadamente umas 7h30 da noite. Eu só fui sair de lá, eu acho que 11 horas, meia-noite, porque esperou ainda os bombeiros chegarem para poder me tirar do carro. Todo esforço, né? Então, Rebeca, Isso. e eu sei que você foi levada para o hospital, evidentemente, né? E aí, como você me contou detalhes, né, de todo esse ocorrido, a impressão que dá, né, a impressão não é muito que certeza, né, de que a gente percebe nessas situações que há uma força, né, uma energia que está nos rodeando e que, por motivos que a gente desconhece, muitas vezes a gente classifica essas coisas como verdadeiros milagres, né, Rebeca? Como foi a presença, né, do nada, né, apareceu ali um médico especialista, que a princípio não teria Isso. que estar naquele momento, mas ele estava para poder te atender. Então, conta um pouquinho de que jeito, de onde ele surgiu, né? Como é que esse anjinho apareceu? Virgil é um anjo mesmo. Eu, infelizmente, perdi contato com ele, porque, né, ele já operou o que devia fazer. Sim. E, de certa forma, já foi há muito tempo. Tudo isso aconteceu em 2016, 2017. E quando eu cheguei no hospital, minha mãe, toda a minha família já ficou sabendo, ligaram para minha irmã, aquilo que eu te contei. E aí, quando eu cheguei, minha mãe estava lá e ela disse assim que encontrou uma pessoa conhecida e essa pessoa conhecida perguntou a ela o que foi que aconteceu. E ela explicou: minha filha sofreu um acidente, ficou presa nas ferragens e eu estou esperando ela chegar. E quando elas estavam tendo esse diálogo, foi mais ou menos a hora que a ambulância estava chegando comigo. Aí ela fez assim: eu vou chamar então o doutor Venâncio, que é o doutor Venâncio Oliveira, ortopedista, especialista em quadril, maravilhoso, um médico excepcional. E aí ela chamou o doutor Venâncio e aparentemente, depois conversando com ele, eu confirmei que ele não deveria estar ali naquele momento, Pois é. porque ele foi lá para fazer uma cirurgia. Isso ele me contou assim, tirando os pontos da minha cirurgia. Ele foi lá fazer uma cirurgia e aconteceu alguma coisa. Parece que o paciente não cumpriu um jejum. Foi uma coisa muito boba, sabe? Uhum. E assim, foi essa coisa muito boba que fez com que ele tivesse disponibilidade, estivesse ali para me atender. Então, imediatamente ele já desceu. E foi muito interessante, porque minha mãe me falou sobre isso, né? Que a primeira coisa que ele fez foi dizer assim: para. Ninguém vai fazer nenhuma intervenção se a gente entender o que está acontecendo. Então, onde foi que quebrou? Vamos primeiro fazer exames, porque imagina uma situação daquela. O carro foi baleado, o colega sangrando, aquela coisa toda. E ele teve assim a frieza, sabe? O profissionalismo de dizer: a gente vai ter que ter calma, porque para fazer alguma coisa a gente tem que, de certa forma, né, colocar o pé no freio e saber o que está acontecendo, porque muita gente já queria, assim, inclusive, leva para o centro cirúrgico, mas leva por quê? Entende? Então foi um momento assim que minha mãe disse que parece que foi uma coisa tipo 10 minutos, mas não. Foi uma coisa extremamente rápida, que ele disse assim: primeiro a gente vai fazer. E disse ali tudo que tinha que fazer. Agora, isso eu estou te falando assim, volto a dizer, parece que levou horas, mas não. Tipo, 2 minutos, Uhum. ele já deu todo o direcionamento de como resolver a situação e passou a cuidar de mim, Sim. né? Fez todos os exames necessários e a partir daí eu fui, passei a ser acompanhada por ele.
E eu cito muito ele, inclusive ele está nos agradecimentos da minha tese, porque eu acho que de todos os médicos que me atenderam naquele momento, ele foi o mais humano. Além de toda essa expertise profissional, ele foi o mais humano. E ele teve uma preocupação que para mim era fundamental, que era a preocupação de me explicar o que estava acontecendo. Então, Eita. assim, eu lembro nitidamente, Mariângela, ele pegava, por exemplo, o celular e procurava as imagens e dizia, olha, eu vou operar aqui. A gente vai fazer desse jeito. E aí ele me contava, por exemplo, que eu nunca tinha feito uma cirurgia Uhum. desse porte. Assim, depois eu passei pela cirurgia, né? Como eu te falei, a cirurgia de quadril, porque inicialmente o tratamento foi conservador. Mas aí ele me deu todos os passos. E eu achei isso assim de um acolhimento, de humanidade. Ele foi sim, junto com os bombeiros, Sim. porque ele inclusive disse que eu só voltei a andar porque eu fui retirada do carro da maneira mais certa possível, a maneira mais correta. Então, juntamente com os bombeiros, eles foram meus anjos da guarda. Que lindo, que lindo. Rebeca, esse tratamento conservador, né, que o Dr. Venâncio optou por conduzir, também aprendi com você que ele tem esse lado de ser conservador para não fazer entendi assim, né, de não ser tão invasivo quanto seria de outra forma. Entretanto, ele também requereu cuidados adicionais, né, cuidados maiores para o seu para a sua recuperação, né, para o seu restabelecimento. E aí você teve uma rede de apoio e uma rede de apoio que atuou não só para o teu restabelecimento físico, a tua recuperação física, mas principalmente para a tua recuperação emocional, né? Então conta pra gente um pouquinho aí como é que se passou isso, né? Como é que foi todo esse atendimento que você teve? Mariângela, sem essa rede de apoio, eu não estaria aqui. Isso é uma realidade. Porque, de fato, foi uma rede de apoio, entende? E é muito importante que a gente tenha consciência disso, e eu sempre digo isso para mim. Eu só cheguei aqui porque eu tive pessoas que me ampararam, que me conduziram e que me carregaram, literalmente. Como você disse, né? O primeiro momento o tratamento foi conservador, porque o acidente quebrou a L5-S2 na coluna, quebrou o quadril inteiro, quebrou basicamente tudo da cintura para baixo. Sim. E aí, inicialmente, a proposta utilizada foi o tratamento conservador, que basicamente consiste em ficar deitada o tempo inteiro. Uhum. E como eu te falei, essa rede de apoio, muitas vezes, ela acontece das maneiras mais inusitadas, né? Uma das coisas, por exemplo, que foi muito marcante foi meu primo, que tinha acabado de entrar na faculdade de administração, e ele, o tempo livre dele, ia para minha casa para ler para mim Que lindo. filme para passar aquele momento comigo. Eu tive, por exemplo, pessoas que estiveram comigo ao tempo inteiro e dos lugares que eu menos esperava. Uhum. Vou te dar um exemplo. Apenas colegas de trabalho que você vê todos os dias, pessoas que aparentemente lhe tratam muito bem, com bastante cortesia, com bastante gentileza, mas que você não sabe a importância daquele vínculo. Então, eu tive, por exemplo, um professor chamado Saul, colega de trabalho, do curso de pedagogia, ele ligava para mim basicamente toda quinta e sexta-feira para saber como é que eu estava. E para me dar força e para dizer, olha, você vai voltar. Vários colegas de trabalho foram me visitar, vários amigos foram me visitar. E assim, não apenas por levar presentes, mas por passar tempo comigo, porque eu não podia sair para lugar nenhum. Eu estava completamente deitada. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: uma coisa que realmente salientou e me deu mais propósito ainda para trabalhar foi a importância da atuação dos meus alunos em relação a isso. Que lindo. Porque, como você disse, eu sou professora universitária, né?
Eu estou na universidade há um pouco mais de 10 anos, mas já tinha outros vínculos universitários. E eu nunca imaginei o tamanho da força da relação professor-aluno. Aí eu vou chorar. Eita, É. é natural, é natural. Eles não apenas, quando passaram no acidente, eles me viram presa no carro, mas, por exemplo, foram ao hospital, foram na minha casa, levaram bolo, levaram, sabe, aqueles mimozinhos que professor ganha, Sim. telefonavam o tempo inteiro. Isso da graduação até pós-graduação, não tinha. E era interessante que eu até brincava, sabe? Que era assim, até pessoas que eu tinha reprovado, É, né, entraram em contato comigo e desejaram, se visitaram. Sem esse apoio dos alunos, de fato, eu não teria tanta vontade de ter voltado ao trabalho. sim, Porque se a gente for colocar na linha temporal, o acidente aconteceu em 2016, em 2017 eu já estava voltando ao trabalho. sim, Então, foi justamente isso, assim, eu estava no início do doutorado e eu disse, eu tenho que voltar, porque eu não posso nem dizer que eu tenho desculpa para ficar, né, nessa cama, né? Eu tenho que realmente, aí eu tive que reaprender a sentar, depois a gente foi para cadeira, eu fui para a cadeira de rodas. Da cadeira de rodas eu aprendi a andar de muleta e eu vou voltar. Foi isso que eu coloquei na cabeça e eu perguntava sempre assim: o que é que eu posso fazer para acelerar o processo? uhum, O que é que eu posso fazer para facilitar esse retorno? Que era, que veja, uma pessoa que está apta a fazer tudo, fazendo tudo, sim, de repente se vê presa numa cama, uhum, né? uhum, E foi como eu te disse, a minha mãe, ela foi a peça fundamental nisso tudo. uhum, Porque eu tinha 32 anos, eu acho, uhum, e minha mãe, ela voltou a me alimentar, a dar banho em mim, a cuidar de mim, a velar meu sono. Ela não apenas me ajudava quando eu estava realmente naquele processo mais imóvel, mas ela parou a vida inteira dela. Ela pediu uma licença, ela é servidora pública federal, pediu uma licença, passou meses comigo, entende? Parou a vida dela para cuidar de mim, que voltou a ser um bebê. sim, sim, Então, cada passo que eu dou hoje é sim um passo que foi minha mãe que possibilitou que eu pudesse retornar. Por que retornar à vida? Porque foi isso que aconteceu. Foi um renascimento de fato. sim, Eu quase morri naquele acidente. Foi uma situação que realmente quase morte. Que a gente falando assim nem imagina, né? Mas se não fosse por ela ter me gestado novamente, ter me alimentado novamente, me limpado novamente, sim, né? Eu não teria conseguido ficar em pé tão rápido. sim, sim, eu entendo. E, e Rebeca, é assim, né? A mãe, né? A forma como ela te cuidou, a forma como ela tratou, é a expressão daquilo que a gente costuma chamar de amor incondicional, né? E agora ela foi, dá a impressão assim, ela foi muito além, né? Você diz assim, ela parou a vida dela. Quer dizer, ela parou a vida dela em função da filha, né? E possivelmente ela viveu uma nova vida, sabe, Rebeca? Não é bem o parar a vida dela, mas ela viveu, para ela também foi uma experiência, né, de fortalecimento que ela foi buscar aí, sabe Deus, Um dia onde desses, resgata Mariângela, as forças para poder superar junto com você, né? desculpe lhe interromper, mas um dia desses ela me disse uma coisa que acabou comigo, assim, literalmente, assim. Porque a gente falando do acidente, porque como eu te disse, né, assim, ela cuidou de mim em tudo, tudo. Até uma coisa,
eu cresci assistindo e lendo Harry Potter, e na época tinha estreado Animais Fantásticos Onde Habitam. Então ela deu um jeito, me levou de cadeira de rodas para assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque era uma tradição nossa, né? A gente sempre ia assistir esse filme no cinema. E a gente falando do filme, aí ela confidenciou uma coisa que eu não esperava. Ela disse assim que ia para a área de serviço do apartamento e chorava tudo que tinha que chorar. Porque quando ela viesse falar comigo, ela não podia chorar na minha frente. Sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. É muito lindo isso, né? E assim também, né, Rebeca? A mãe é isso mesmo, é esse amor que não tem limite. Agora, tudo que você falou, né, os teus alunos, os aprovados, os que tinham sido reprovados um dia, os teus colegas de trabalho, toda a atenção que você recebeu também, foi certamente fruto de todas as sementes que você plantou ao longo da trajetória, né, da sua convivência com essas pessoas todas, Rebeca. Então, assim, a atenção que eles te deram, essa graça do teu primo aí e ler junto com você e assistir filme e tal, te fazer companhia, te dar esse apoio emocional, não seria assim se você não tivesse plantado, né? Então, parabéns por isso, Rebeca, é, fortalecido, né? Por ter construído de verdade, né? Um relacionamento super positivo, amoroso e rico, né? Como eu imagino que você deve ter cultivado para poder depois ter esse retorno. Agora, Rebeca, a gente sabe que a vida nem tudo tem os espinhos, né? Tem as flores, mas nem muitas vezes tem mais espinho do que flor e tal. E você já disse, né, que você estava ansiando por poder voltar ao trabalho, né? E agora a tua volta, ou antes da volta ao trabalho, você teve algumas dificuldades também. Você conta pra gente aí como é que foi. Um pouco desses espinhos aí que passaram pelo teu caminho. Foram muitos, né? Foram muitos espinhos. Porque quando a gente começa a contar uma história como essa, as pessoas, a gente só quer olhar para aquilo que deu certo, É. para aquilo que, né? Para aquilo que faz com que o coração fique mais aquecido. Mas foi muito difícil em relação a tudo, porque como eu disse, eu perdi movimentos e o acidente me deixou realmente sem movimentos. Sim. Depois da nossa primeira conversa, né, sobre esse assunto, eu fui dar uma olhada nos laudos. Uhum. Eu perdi movimento na região lombar, perdi movimento na perna. Hoje eu sou enquadrada como PCD. Sim. E aí, mesmo assim, eu queria voltar. Eu desejava voltar porque eu queria ter minha vida de volta. Eu queria todo esse movimento, por exemplo, dos alunos me visitando, e não apenas me visitando, mas mantendo o contato, assim, pelas redes sociais, e tudo aquilo me fez realmente desejar voltar. E como eu disse, o acidente foi em 2016 e voltei em 2017. Uhum. Quando eu voltei, por vontade, assim, obviamente os médicos liberaram, mas eu desejei voltar porque eu queria ter uma nova perspectiva de vida. Sim, claro. E aí foi quando eu percebi que a vida não seria mais a mesma. Porque uma coisa seria aquela Rebeca que, por exemplo, subiu uma escada com tranquilidade, que se locomovia com tranquilidade. E eu voltei para a sala de aula de muletas Uhum. e usando fralda. Sim. Porque eu tinha medo, por exemplo, de não conseguir chegar ao banheiro a tempo. Uhum. Uhum. E tudo aconteceu naquele período. Foi interessante, assim, teve o um acidente. Primeiro você tem o boom da felicidade. Você, estou viva, vou ressignificar minha vida, tal. E com a mesma força que você sobe, você desce. Uhum. Porque aí vem a realidade. A realidade te puxa para o luto, para tudo aquilo que você perdeu. Uhum. E a sociedade, de modo geral, ela não te ajuda. Porque não apenas as instituições elas não têm uma adaptação adequada na infraestrutura,
Mas a cabeça das pessoas também não está adaptada para acolher pessoas que sejam diferentes ou que tenham algum tipo de dificuldade. Entendo. Então, eu tive, por exemplo, problemas dos mais inimagináveis possíveis, desde ter que, por exemplo, estar com a carteirinha do estacionamento e ter que discutir com a pessoa, dizer o seguinte, amigo, você se locomove muito bem, você não tem a carteira, tire seu carro daí que eu preciso estacionar. Uhum. E isso a gente coloca numa escala tão pequena, mas como eu também já te disse, eu passei por situações no ambiente de trabalho que foram, para mim, de extrema violência. Um exemplo concreto. Durante uma reunião, eu discordei de alguma situação e me coloquei discordante, disse, olha, eu não concordo com isso. E um professor não gostou, mas naquele momento passou, né? Ele manifestou também a discordância dele, passou. 15 minutos depois, aproximadamente, eu flagrei essa pessoa imitando o modo como eu andava, porque eu fiquei puxando um pouco a perna esquerda. Hum. E aí ele queria dizer, basicamente, que a deficiência do corpo também era uma deficiência da mente. Eita, meu Deus. E aquele momento, para mim, foi de extrema violência, porque eu flagrei, não foi ninguém que me disse, eu flagrei. E ali, naquele momento, eu disse, eu lembro de ter dito isso, eu disse, o que é que faz com que um homem adulto, um professor universitário, cometa esse tipo de baixaria que eu coloquei? E as pessoas começaram a dizer assim, olha, Rebeca, isso foi apenas uma brincadeira. Isso não foi uma brincadeira. Porque ele está me diminuindo intelectualmente, ele está me diminuindo como mulher, ele está me diminuindo enquanto ser humano, enquanto pessoa com deficiência. Então, quando eu digo que eu passei por diversas situações, foi desde discutir por uma vaga de estacionamento, até mesmo, por exemplo, andar na rua e as pessoas baterem em mim, porque eu não tenho tanto equilíbrio assim. E aí você vê a pessoa se segurando, por exemplo, passa, bate nela, quase derruba. Então, são problemas do dia a dia, Uhum. entende? Uhum. E é uma falta de empatia gigante. Um exemplo comum. Toda vez que, por exemplo, tem alguma reunião, eu tenho que dizer: lembrem-se que esse prédio, por exemplo, não tem elevador e temos que fazer a reunião no térreo, porque eu não consigo subir escada. Sim. Então, são problemas cotidianos que as pessoas, eu acredito que elas fazem questão de esquecer, porque é impossível esquecer uma coisa dessa. Você Sim. trabalha com aquela pessoa, você sabe dessas circunstâncias. Então, são muitos problemas. E isso, por exemplo, como eu te disse, né? Eu estava no doutorado na época, eu Uhum. voltei para as aulas do doutorado nessas circunstâncias, voltei ao trabalho nessas circunstâncias. E uma coisa que, ao invés de, por exemplo, me colocar para baixo, me deu uma vontade louca de transformar o mundo. Eu disse, eu não posso. Eu me sentia muito indefesa. Uhum. E tudo isso que acontecia era como se fosse assim um sentimento meu. Uhum. Mas eu disse, eu não posso ser um sentimento meu. Isso é uma violência, isso aqui é contra a lei. Aí veja a loucura, a pessoa se restabelecendo, a pessoa fazendo um doutorado, no meio do doutorado, eu disse, eu vou fazer direito. Pois é. Porque eu preciso saber não apenas aquilo que me incomoda subjetivamente, mas eu preciso saber objetivamente como me defender. E também como defender as pessoas. Sim. Porque a partir do momento, por exemplo, que eu faço uma mudança aqui, essa mudança pode atingir diversas outras pessoas que eu não tenho controle de saber a quantidade. Então, nesse contexto, eu peguei, como eu te falei, né, meu diploma de graduação e entrei como portadora de diploma. E aí você disse, que loucura, loucura mesmo. Não sei como. E, de certa forma, isso foi muito bom porque tirou o foco do sofrimento, Sim. né? Mas foi interessante o raciocinar sobre isso, né? Tirou o foco do sofrimento, mas assim, você foi à busca de construir conhecimento, como você disse, para você se defender, para defender outras pessoas, porque a partir do momento que você passa a reivindicar,
né? Melhores condições, acessibilidade, enfim, e aí o lutar pela empatia que as pessoas precisam desenvolver para essas circunstâncias todas, você não está legislando só a seu favor, tá certo? Você está também construindo para a sociedade, né? É, com essa luta toda. E assim, né? De onde vem essa força, né, Rebeca? É da natureza, né? Essa é a Rebeca, né? A Rebeca que vai à luta, que não se prostra, né? Que não se conforma com uma determinada circunstância e não é assim que é, né? Eu preciso ser um agente de transformação mesmo, né? Acho que é um pouco disso, né? E Rebeca, desculpa, fala. Muita gente me pergunta isso. De onde vem essa vontade? Eu não sei. Se você me perguntar, não sei te dizer. Mas é realmente eu sou assim. Eu não consigo ver uma coisa errada, entende? E Sim, dizer, não, tá tudo bem. Eu não consigo passar, simplesmente esquecer. Eu sou aquela pessoa que muita gente considera chata, mas eu vou lá e insisto. Não sim, pode ser desse jeito. sim. A gente pode chamar isso de propósito, né, Rebeca? Acho que é a força do propósito, né? Você tem um propósito de vida um propósito maior que é o seguir adiante e naquela colocação assim, né? É para o alto e além, né, Rebeca? Isso. Esse é que é o verdadeiro caminho, né? E então, Rebeca, a gente chega nesse ponto aí da importância de ter um propósito na vida e também da que você é campeã nisso, que é a celebração pelas conquistas, sejam elas pequenas conquistas ou grandes conquistas. Conta um pouquinho pra gente aí, porque é Ah, contagiante é. a sua alegria. Em relação, por exemplo, ao acidente, tem um momento que eu não esqueço nunca. Foi que eu perdi força na perna, né? Que Sim, destruiu todo o lado esquerdo. E uma coisa extremamente simples. Minha mãe terminou de me arrumar. Já estava fazendo fisioterapia, aquela coisa toda. E ela me deixou sentada na cama com uma gaveta aberta. E foi uma coisa assim que para mim foi maravilhosa, porque eu consegui levantar a perna e fechar a gaveta com a perna. Uma coisa tão simples para muita gente, mas aquilo ali para mim, agora eu tenho certeza que eu volto a andar. E como você disse, uma pequena realização que faz com que você se projete e veja uma projeção do futuro e dizer assim, agora eu vou voltar a andar e vou retomar minha vida. Um propósito ele é conseguido, ele é construído, ele é vivido nas circunstâncias. sim, E aí, se fizer um paralelo daquele dia que eu estava com o corpo completamente quebrado, precisando de total ajuda, com aquilo que eu disse a você, foi uma celebração máxima, foi a defesa do meu doutorado. E quando a gente terminou de conversar naquele dia, né, eu voltei para ver fotos, eu fui viver aquele momento novamente. E aí você começa a ver fotos e ver as pessoas. Porque, veja, eu sofri um acidente em 2016, no ano que entrei no doutorado. E eu terminei no prazo. Eu consegui terminar o doutorado no prazo. E eu fiz da minha defesa uma festa, assim, que entrou para a história, digamos assim. Que sentido? Eu lembro que eu guardei isso. Eu lembrei que tinha uma pasta só com fotos, com tudo. Eu fiz convites, enviei para todas as pessoas. Geralmente as defesas de tese, elas são mais íntimas, né? As pessoas não querem. Não, tinha tanta gente na minha defesa que você não imagina. Uma das arguidoras, inclusive, fez um comentário dizendo assim: não para de entrar gente, pelo amor de Deus, porque eu convidei todo mundo. sim, Meus alunos estavam lá, meus avós estavam lá, colegas de trabalho, até colegas de graduação, da primeira graduação, sim. que é em letras, estavam lá. Pessoas que participaram, por exemplo, da minha vida em outras circunstâncias, sabe? Convidei todo mundo. E, obviamente, eu pensei assim, eu vou convidar. Eu não, sinceramente, eu não esperava que todos fossem.
porque era um dia de semana e as pessoas teriam que faltar ao trabalho, teriam que ir, mas foram. E aí eu chamei, eu contratei um buffet. E o pessoal do buffet, para você ter noção, fazia assim. Me disseram depois, né, que as pessoas que não sabiam da tese, as pessoas que estavam lá andando na universidade, no Centro de Artes e Comunicação, que foi o local que eu defendi, passavam e perguntavam assim: é inauguração de alguma coisa? Porque, porque realmente foi gente até dizer basta. Eu contratei buffet, aí depois eu olhei lá, gente, eu fiz um contrato para 200 pessoas. Você não faz uma defesa de tese com 200 pessoas, Sim, entendeu? sim. E aí, porque geralmente eu sou professora, agora eu faço arguição de tese. Você entra na sala, tem 5 pessoas convidadas. Na minha não, tinha todo mundo, alunos, colegas de trabalho, amigos, colegas de graduação. Foi uma celebração de fato. Uhum. E aí, fazendo revendo as fotos, né? Foi uma banca exclusivamente feminina. Oh, Foi uma coisa que nós tínhamos questão de fazer. Minha orientadora, Virginia Leal, eu sempre digo, ela foi um anjo na minha vida. uhum. Ela pegou toda a fase do acidente, no sentido de eu não poderia, por exemplo, ir até ela, mas ela viabilizou de todas as formas, Bom. e-mail, para que eu pudesse terminar. Ela, inclusive, ela já estava aposentada, porque eu tive um problema. Assim que eu sofri um acidente, a minha primeira orientadora de doutorado me dispensou. Olha E aí. aí eu fui atrás dela. Eu disse, professora, me dispensaram. Eu, pelo amor de Deus, me assuma. É. E foi dessa forma que eu defendi a tese. Família, amigos, alunos, colegas de trabalho, colegas do próprio doutorado, da graduação, gente até dizer basta, entende? E se você me perguntar quais eram as perguntas da arguição, sinceramente eu não lembro. Eu sei que nas fotos eu tô assim, sorridente, tem foto com todo mundo, entendeu? Eu tirei foto com o pessoal que trabalhava na universidade, enfim, todos estavam lá. Foi uma grande celebração. E como eu te disse, né? Nesse meio tempo eu inventei de fazer direito. E eu fiquei brincando várias vezes, eu disse isso. Olha, eu não quero saber do AB, eu quero saber da festa de formatura. Ah, Quero festa de formatura. Vamos ver essa festa como é que vai ser. muito bom, muito bom. Ô, Rebeca, e nasceu uma bebezinha aí nesse meio tempo. Fala dela. É sua Em sobrinha? 2017, É, é isso que eu estou te dizendo. Eu sou uma pessoa abençoada. com certeza. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou uma pessoa abençoada e eu faço todo o possível para trabalhar a gratidão, porque eu tenho consciência do quão privilegiada eu sou em Uhum. relação a tudo. 2017, o momento mais crítico para mim, pré-operatório, basicamente. Estava saindo do conservador, vamos operar. Uma cirurgia que, para você ter noção, eu entrei no bloco cirúrgico 6 horas, eu saí, eu acho que 4 horas da manhã. Meu pai. 6 horas, eu saí, eu acho que 4 horas da manhã. Então, foi uma cirurgia, entende? Uhum. Aí minha irmã diz assim: tô grávida. Oh, meu Deus, que benção. Meu Deus do céu! A primeira coisa. Aí ela descobriu que estava grávida. Aí, quando descobriu que era uma menina, aí minha mãe começou a chamar aquele bebê, antes mesmo da minha irmã definir o nome, de Heloísa. E Ah, acabou ficando Heloísa, né? E eu disse assim: eu tenho que fazer logo essa cirurgia que é para poder brincar com a Heloísa. Porque agora eu sou tia. sim, E ela é, Maria Ângela, a luz da minha vida. sim, que lindo. Ontem mesmo estava eu na loja comprando ovo de Páscoa, pensando: será que ela vai gostar desse aqui? Ah, mas esse brinquedo e aquele outro brinquedo, como é que vai ficar? Só aquela tia que leva no cinema, leva no parque, entende? Que lindo. Isso da minha vida. Bom, E é interessante que minha irmã disse uma coisa assim muito engraçada, né? Eu dediquei a tese a ela. ai, que lindo. Aí
na tese tem assim, para Heloísa, síntese de todos os meus afetos. Ai, que lindo. Aí minha irmã fez assim. Agora me diz uma coisa, o que foi que Heloísa fez para merecer uma homenagem dessa? Eu disse, ela existe. E, Ela não precisa falar, ela existe, porque ela é a minha projeção do futuro. sim. Ela é aquela pessoa que eu olho e digo assim, quando ela tiver 15 anos, eu quero estar lá. Quando ela casar, eu quero estar lá. Porque ela é a menina dos meus olhos. Eu digo a todo mundo, eu disse, olha, a sociedade ela não valoriza as tias, deveria valorizar muito mais. Porque tia é ser tudo de bom. Ai, que delícia, que delícia. É maravilhoso. Ô, Rebeca, assim, ó, essa a gente não podia. Veja, eu acho que tem muita coisa ainda para contar, mas a gente tem uma limitação de tempo e a gente está caminhando para o final. E eu vejo que a gente não podia terminar de um jeito melhor você falando disso, né? A homenagem que Heloísa merece é por conta dela estar viva, né? Ela é a luz da sua vida. Que coisa mais linda, maravilhosa. A gente quer conhecer a Heloísa agora, viu? E, Rebeca, dá uma última palavra e uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo, por favor. Ah, Maria Angela, agora você me pegou. Eu não tinha nem pensado nisso. As pessoas elas me perguntam muito, porque é o seguinte, se você olhar a linha do tempo, né? O acidente foi em 2016, eu consegui retornar, digamos assim, em 2017. Foi um acidente muito sério, Sim, cirurgia. Todos os dias eu vivo esse acidente, porque eu sinto dor todo momento. A pandemia não foi boa para mim, porque eu tive que parar o tratamento. sim, Eu tenho consciência que eu vou viver a vida inteira em função de me restabelecer fisicamente. E as pessoas me perguntam como é que você consegue. Porque você faz tanta coisa, pesquisa, extensão, graduação, inventa. Quando você finaliza uma etapa, quando as pessoas terminam no doutorado, param no doutorado, você volta para a graduação, para ficar lá junto com a molecada, porque primeiro dia de aula eu olhei ao redor e disse assim, meu Deus, só tem adolescente, né? Só tem. Eu perguntei a uma colega, eu disse assim, querida, qual a sua idade? Ela, 16 anos. Você é professora? Eu disse, não. E as pessoas perguntam, o que faz com que você tenha uma resposta? Eu só posso dizer que o objetivo da vida é viver. sim, sim. E a gente tem que buscar viver da melhor maneira possível. A gente tem que realmente pensar naquilo que te motiva, quais são os seus propósitos, o que é que faz com que essa centelha, esse fogo permaneça aceso. No meu caso, eu tenho muitas coisas que me motivam. Sim, Minha profissão me motiva bastante. Veja, eu fiz. O direito entrou na minha vida muito depois, mas eu sou da educação. Eu me reconheço, a minha identidade profissional é ser professora. Eu levanto todo dia pelos meus alunos, pela minha família. O que me motiva é estar na presença justamente dessas pessoas, meus avós, da minha mãe, que eu amo muito, da minha sobrinha, que a todo momento me surpreende. E é como eu disse, o objetivo da vida é viver. E viver é verbo, viver é ação, isso. entende? E é você descobrir como é que você consegue fazer isso de uma maneira que as agruras existem. Temos que vivê-las, temos que senti-las, mas também temos que permanecer andando, aprendendo, Sim, né? Amadurecendo e construindo. perfeito. Eu acho que se você não tem meta, se você não tem propósito, se você não tem fagulha de esperança, Uhum. você não consegue ir para lugar nenhum. Sim, E eu digo isso porque eu vivo com diversos problemas. O acidente me trouxe depressão, o acidente me trouxe síndrome do pânico, o acidente me trouxe várias dores no corpo. Mas não é isso que pode parar a gente. sim, sim. Perfeito, Rebeca. Olha, bom, eu
O que eu posso dizer, né, depois de ouvi-la com tanta propriedade que você tem, né, de falar, de transmitir essa mensagem, tanta força, né? Então, Rebeca, de coração, em nome do Grupo Mulheres do Brasil e do Comitê Vozes, agradeço a você por compartilhar a sua história e nos mostrar que a gratidão e o propósito são os grandes impulsionadores das nossas vidas. Procurei pelo significado do seu nome, Rebeca, e eu descobri que ele vem do hebraico e que ele Isso. significa laços, união. Que por tudo que você nos contou, o que claramente simboliza a dedicação de seus amigos, sua mãe, seus alunos e colegas de trabalho sobre você, né? Que é esses laços fortes aí que você vem construindo e que com certeza com esse evento de hoje aqui ampliou, né? Os abraços que você merecedoramente vai receber. E gratidão por tudo e por tanto. Sigamos firmes, Rebeca, no propósito de abrir espaço para que outras mulheres possam soltar a sua voz, porque cada mulher conta. Isso. Obrigada, Maria Ângela. Obrigada mesmo pela oportunidade, pela conversa maravilhosa. E gratidão. Então é isso. Muita gratidão. Obrigada. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo agora.